Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre 12 livros para 2026. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Andei um pouco sumida aqui do canal, o mês de dezembro aqui tá um turbilhão de coisas e acabou que a produção aqui ficou um pouco prejudicada, mas estamos retomando, né, e vamos dar continuidade, aos poucos a gente coloca as coisas no eixo aqui no canal. E hoje nós vamos falar então sobre os 12 livros para 2026. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixa aqui nos comentários também o que vocês pretendem ler no próximo ano, para que eu possa também pegar aí algumas dicas de leituras. Esse é um tipo de vídeo que eu gosto de assistir bastante, porém eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer ou não, porque eu não tô muito nessa vibe de listas, não, sabe? Eu tô muito mais no sentido de sentir que é a hora de ler determinado livro, pegar ele e ler, sabe? Mas resolvi fazer, até porque eu tenho um projeto que é pessoal meu, de ler livros dos meus autores favoritos da vida em ordem cronológica. Então eu pensei em fazer, bom, então vamos unir o útil ao agradável, trazer os livros desses autores, né, para a lista de 12 livros para o ano, que aí eu vou ler, a ideia é ler pelo menos um livro de cada autor favorito da vida. E só que aí não deu os 12 livros, deram 7 livros, porque são 6 autores, um deles eu vou ler 2 porque é o Stephen King, né, gente? O Stephen King escreve muito, tem muitos livros, e eu li poucos livros do Stephen King na vida. Então, eu falei, do Stephen King eu vou ler 2, porque ele ainda está produzindo e ele produz muito, então ficaram 7 livros. E os outros livros eu completei com autores que eu não sei se vou ler tudo que já escreveram, não sei se essa é a pretensão, mas eu sei que são autores que eu quero ler bastante coisa que eles escreveram. Então, foi assim que eu montei essa lista. Eu vou começar falando então dos livros dos meus autores favoritos da vida, que são, vamos lá. O primeiro e o maior de todos, o maioral, Machado de Assis. Eu vou ler então A Mão e a Luva, que é o segundo livro do Machado de Assis. Esse ano de 2025 eu li A Ressurreição, que é o primeiro livro, né? Então agora em 2026 eu vou ler o segundo livro dele. Do Machado, além disso, eu já li os grandes livros dele do realismo, né? Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba. Li Ressurreição esse ano e agora vou ler A Mão e a Luva. Clarice também, rainha poderosa da minha vida, que eu amo. Agora em outubro eu li reli, né, o Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro dela, e vou ler O Lustre, que é o segundo livro dela também, agora em 2026. Ai, gente, Clarice eu amo demais. Do Graciliano Ramos, eu vou ler o Caetés, que é o primeiro livro dele. Eu já li outros livros, já li Vidas Secas, já li São Bernardo, já li Angústia, mas Caetés, que é o primeiro, eu não li ainda. Então vocês veem que alguns autores eu estou no primeiro, outros eu estou no segundo, outros eu estou no terceiro, enfim. Mas tudo bem, não tem problema, o importante é ler as obras desses autores, né? Então aqueles que eu já li os primeiros, eu vou ler os próximos. No caso do Graça, eu já li os próximos, o primeiro eu não li ainda. Quando chegar o momento, eu vou reler, então, os outros, né? Que é Vidas Secas, São Bernardo e o Angústia. Então, mas para 2026 vai ser Caetés, que é o primeiro livro dele. Do Gabriel Garcia Marques, o segundo livro dele é o Ninguém Escreve ao Coronel. Eu li esse ano de 2025 o primeiro livro dele, que foi A Revoada, então agora em 2026 eu vou ler o segundo, que é Ninguém Escreve ao Coronel. E aí vem o Tolkien. O Tolkien, eu fiquei muito na dúvida como que eu ia fazer, porque essa coisa de ordem cronológica para o Tolkien, pela história em si, ela é muito complicada, porque se a gente seguir pelas publicações, o primeiro livro é o Hobbit, né? Se a gente seguir pela história, o primeiro livro é o Silmarillion. Então, eu pensei muito se eu começava pelo Hobbit, se eu começava pelo Silmarillion. Pensei, falei, bom, eu já sou uma leitora experimentada, né, do Tolkien, então eu já li o Hobbit, eu já li o Senhor dos Anéis, eu já li o Silmarillion, eu já li Os Filhos de Húrin, eu já li muitos livros do Tolkien, dos meus autores favoritos. O Tolkien é o que eu mais li até agora. Então eu falei, bom, vou pela ordem da história.
que também não vai ser uma ordem totalmente cronológica, porque, enfim, a obra do Tolkien ela foi lançada muito depois da morte dele, né? A maior parte da obra dele foi lançada depois da morte dele. Então, ela é uma obra que ela tem sim, né, uma cronologia da história, tem sim uma cronologia das publicações, mas ao mesmo tempo ela também é muito fragmentada, assim. Então é até meio difícil de explicar. Embora eu goste muito de Tolkien, já tenha lido muita coisa dele, eu não sou nenhuma grande especialista, não me considero pelo menos uma grande especialista em Tolkien ainda, sabe? Eu sou mais uma consumidora de seus livros. Mas enfim, decidi começar então esse projeto pelo Silmarillion, que vai ser uma releitura para mim. E quando eu li, eu não li nessa edição, eu li em outra. Depois eu comecei, tá vendo? Tem até umas marcações aqui. Eu comecei a reler ele nessa edição, mas para eu sentir como que era a tradução, enfim. E não dei continuidade, mas agora em 2026 eu falei, não, vamos pegar firme nas histórias de Tolkien e vamos começar com o Silmarillion. Facilitar para quê, né? Vamos começar no mais difícil. Depois o Hobbit a gente lê depois, que o Hobbit é uma leitura mais tranquila. Vamos começar pelo mais difícil. Bom, e o próximo é o King. O King eu não tenho livro aqui. Eu vou ler 2 livros dele. O terceiro livro dele, que é O Iluminado. Agora no mês de outubro eu li Salem, que foi o segundo livro dele. Então eu vou ler o terceiro, reler O Iluminado, que eu já li. E o quarto livro dele também, que é o Sombras da Noite, que é um livro de contos, se eu não estou enganada. Então, King vão ter aí 2 livros, porque, como eu falei para vocês, o King ainda está produzindo e ele já produziu muito. Então, eu preciso de sei lá quantos anos para ler toda a obra dele. Então, vai ser 2 por ano. Bom, agora vamos falar então dos livros de outros autores que eu separei aqui. Eu separei alguns livros de autores que eu já li, que eu gosto bastante, e eu separei também livros de autores que eu não li ainda, eu li muito pouco, mas que eu tenho esse interesse, essa vontade de ler bastante coisa do que eles escreveram. Então, eu vou começar com o Victor Hugo e Os Trabalhadores do Mar, que é um livro bem gorduchinho. Do Victor Hugo eu já li Os Miseráveis, já li Corcunda de Notre Dame, eu amei Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame eu gostei, mas não foi nada assim de muito espetacular, inclusive tenho pretensão de reler mais pra frente, mas em 2026 vai ser uma história nova de Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar. Separei também do Dostoiévski, o Memórias do Subsolo. Dostoiévski entra naquela lista de autores que eu li pouco, mas que eu tenho vontade de ler bastante coisa e ainda não tive essa coisa de começar a ler, sabe? Esse ímpeto de começar a ler. Eu li o Duplo, né, do Dostoiévski há muitos anos atrás. Eu lembro também que eu comecei a ler Crime e Castigo, mas parei. Não é porque eu não estava gostando, não, é porque, enfim, eu estava num momento bem ruim, assim, de leitura, quase que numa ressaca literária. Então, sabe, não estava muito na vibe de ler. E aí, então, eu decidi pegar esse aqui, Memórias do Subsolo, que eu vou considerar que vai ser uma porta de entrada minha na literatura do Dostoiévski. Eu não sei se é a melhor porta de entrada, vocês que são mais versados aí em Dostoiévski, me conta aqui nos comentários se é ou não. Seja lá como for, é o livro que eu tenho em casa, então vai ser a porta de entrada para Dostô. Vamos ver se eu vou gostar. Virginia Woolf, eu separei aqui o Orlando, uma biografia. Da Virginia, eu já li Mrs. Dalloway e já li também Um Teto Todo Seu. Eu tenho pra mim que Virginia vai ser uma das minhas autoras favoritas da vida. Eu tenho, sabe, eu gostei muito de Mrs. Dalloway, eu gostei mais ainda de Um Teto Todo Seu. Conversou muito comigo, um livro que fala sobre a condição que a mulher tem para produzir ou não, né? O que dificulta a produção para a mulher, né? Então, é um livro que conversa muito comigo. E faz tempo que eu não leio Virginia, então eu decidi que esse ano eu vou ler Orlando e espero gostar bastante. Tenho a impressão de que vou gostar. Um autor que eu nunca li, mas que eu vejo muitas pessoas falando bem dele, o que eu vi das histórias dele, eu acho que eu vou gostar da literatura dele. E é um autor que é considerado difícil, né? Então, como ele é um autor que é considerado difícil, eu pensei, bom, eu acho que eu vou pegar um livro dele que pelo que eu sei do enredo, eu acho que vai ser mais tranquilo para eu adentrar na literatura desse autor, que é o Thomas Mann, e eu escolhi Os Buddenbrooks, A Decadência de uma Família, que é esse tijolo aqui. E eu escolhi esse livro do Thomas Mann para começar, né,
a lê-lo, porque é a história de uma família. Eu gosto muito de histórias de família, então eu gosto muito, assim, é um tipo de literatura que me agrada bastante, então eu acho que por essa proximidade que eu tenho com o tema, vai facilitar minha vida com Thomas Mann, que as pessoas dizem, assim, pelo que eu ouço falar, é um autor difícil. Outro autor que eu não tenho livro aqui é um autor nacional, que é o Érico Veríssimo. É um autor que eu amo. Eu já li os 2 primeiros livros de O Tempo e o Vento, eu amei. Mas não vai ser o terceiro livro que eu vou ler, não vai ser o Arquipélago. Quando eu pegar de novo O Tempo e o Vento, eu vou reler esses 2 primeiros livros e depois ler o Arquipélago. Eu escolhi Clarissa, tá? Do Érico Veríssimo, que é o primeiro livro que ele escreveu, inclusive. Se não me engano, Os Buddenbrook também é o primeiro do Thomas Mann, se não me falha a memória. Mas Clarissa eu tenho certeza que é o primeiro do Érico Veríssimo. E eu escolhi de propósito ser o primeiro, porque eu tenho pra mim que Érico Veríssimo vai se tornar um dos autores favoritos da vida. Mas eu preciso ler mais para ter essa certeza. Então eu decidi ler Clarissa. Então é isso, esses são os 12 livros que eu escolhi para ler em 2026. 2026 é um ano que eu pretendo investir bastante aqui no canal, produzir bastante conteúdo, tô com bastante ideia. Acredito que esses livros aqui vão me auxiliar bastante aí nessa empreitada aí pelo canal. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu dei uma sumida nas últimas semanas, porque, enfim, muita atribulação. Eu fiquei devendo para vocês o vídeo de Frankenstein, da Mary Shelley, juntamente com o filme. Já finalizei o livro, já vi o filme. Eu ia colocar ele domingo passado, mas não consegui. Então ele vai mais para frente, ele vai lá para janeiro, porque, enfim, estou programando umas coisas aí, mas vai sair Frankenstein. Em relação aos vídeos do projeto Livros em Contexto, ficou faltando 2 vídeos para terminar essa parte do Egito Antigo, que é um vídeo que fala sobre Ptahotep e um vídeo que fala sobre o primeiro período intermediário. Esses vídeos também vão ficar para janeiro, porque as próximas 2 quartas-feiras é 24 de dezembro e 31 de dezembro, né? Então as pessoas vão estar mais preocupadas em fazer outras coisas, né, do que aqui no YouTube. Então eu vou também deixar esses vídeos para janeiro. E é isso. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, deixa aqui nos comentários para mim os livros que vocês pretendem ler no próximo ano, para que eu possa pegar aí de indicações. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!